Olá, alunos. Eu sou o professor Fernando, de Geografia, e hoje a gente vai falar sobre estrutura geológica, a aula 3 da apostila de vocês. Então, a gente vai falar um pouco sobre as camadas da Terra, os diferentes tipos de rocha, vamos falar sobre tempo histórico e tempo geológico, né? Então, essas diferenças de tempo é importante a gente entender por quê. O tempo histórico é diferente do tempo geológico. O tempo geológico ele vai ser contabilizado desde o surgimento da Terra. E o tempo histórico não, porque o homem surge bem depois, né? Não vai surgir logo quando a Terra se forma. Então, o tempo histórico, vocês já ouviram falar em décadas, séculos e milênios, né? 10, 100 e 1000 anos. No tempo geológico, a gente não vai ficar falando em décadas, séculos e milênios. A gente vai falar em era, período e época. Então, a gente vai começar a contabilizar a história da Terra a partir do seu surgimento, há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, tem alguns eventos importantes. Um dos primeiros eventos importantes é o Big Bang, a teoria da grande explosão. 14,6 bilhões de anos atrás, existe uma teoria que fala que houve uma grande explosão que deu origem à matéria, ao tempo, né, e ao espaço. Então, a partir disso, foi possível surgir alguns planetas, galáxias, estrelas. E aí, o nosso sistema solar, ele começa a se formar 4,7 bilhões de anos, né? Então, a gente tem uma história aí de 14,6 bilhões de anos e o nosso sistema solar é 4,7. Depois que já tinha se formado o sistema solar, a gente tem a formação da Terra 4,6 bilhões de anos atrás. Então a Terra não era como ela é hoje, a gente não tinha os continentes, não tinha essa superfície rochosa, era uma bolona quente de material incandescente, as rochas derretidas. Depois, quando começa a solidificar esse material derretido, é que a gente começa a ter a formação de rocha, e aí a gente tem a formação de continentes, né? E o homem? O homem surge quando? O Homo sapiens surge há 150 mil anos atrás. Então, a história da humanidade do homem é pequena se a gente for comparar com a história da Terra, que é de 4,6 bilhões de anos atrás. Aí a Terra se formou. Aí, como que é a Terra? Como que ela está por dentro? Quais são as camadas que tem? A gente tem várias camadas. A gente tem a crosta, e ela pode ser subdividida em duas. Crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental, ela costuma ser mais espessa e a crosta oceânica menos espessa. Então, essa é a parte sólida, uma das partes sólidas que a gente tem da Terra. Então, aqui é onde a gente está, onde tem rochas. Aqui no fundo do oceano, a gente vai ter um assoalho oceânico composto por esse material sólido, rocha. Abaixo, a gente vai ter uma camada chamada astenosfera. Na astenosfera, a gente tem rocha fundida e rocha parcialmente fundida. Então, o que significa isso? Quando o vulcão entra em erupção, tem o extravasamento do magma, a gente tem a lava. O que é aquilo? Aquilo é um material que saiu do interior da Terra. Então, esse material saiu do interior da Terra e chegou até a superfície. Então, na astenosfera é onde nós temos esse material que está fundido e parcialmente fundido em algumas partes, né? Então, quanto mais eu vou me aprofundando, eu vou encontrando, a temperatura vai aumentando e esse material vai estando fundido também, né, derretido. Então, a astenosfera, material parcialmente fundido, e aqui o manto. O manto, eu também vou ter magma em estado líquido. Então, essa camada é líquida. Outra camada que a gente tem é o núcleo externo, que é líquido, e aqui um núcleo interno, que é sólido. Como que eu analiso isso? Conforme eu vou aprofundando, vai aumentando a minha profundidade, a minha temperatura
vai aumentando. Então, as camadas mais profundas, o núcleo interno e o núcleo externo, já tem temperaturas mais elevadas, né? Então, aqui a temperatura vai ser muito mais elevada do que aqui. Aqui tem o NiF, níquel e ferro. Então, um dos principais elementos que eu encontro no núcleo interno é o quê? O níquel e o ferro em estado sólido. Então, uma liga metálica em estado sólido e aqui está em estado líquido. Então, pensa que quando a gente for estudar as rochas, a gente vai estar estudando esse material sólido que está na crosta. A gente vai ter diferentes tipos de rocha e esse material que é sólido, que faz parte da nossa crosta continental e oceânica, a gente vai ver daqui a pouquinho, mais para frente, ali. Teoria, gente. Como que eu cheguei nessa teoria para falar que existem essas camadas, se existem placas tectônicas ou não? Tenho duas principais teorias. A teoria da deriva continental. Essa teoria ela foi proposta no início do século XX, 1912, por um alemão, o Alfred Wegener. E ele vai propor, nessa teoria, que a Terra já esteve todos os continentes conectados, eles estavam ligados, era um único continente chamado Pangeia. Então, nessa teoria, tinha só a Pangeia, um continente grandão, um bloco rochoso enorme, que depois ele começa a se separar. Quando ele começa a se separar, ele vai se subdividir em dois, num continente chamado Laurásia e Gondwana. Então, um no hemisfério norte e outro no hemisfério sul. Então, Laurásia e Gondwana. Então, começa a se fragmentar. E depois, os continentes esses dois grandes continentes vão se fragmentando ainda mais. Eles se fragmentam até dar origem aos 6 continentes que a gente tem hoje, né? América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida. Como que ele encontrou essas evidências para comprovar essa teoria dele? Então, aqui eu tenho a África e aqui eu tenho a América, 2 continentes. Ele encontrou rochas e fósseis iguais, semelhantes nesses 2 lugares. E o formato dos continentes parece um grande quebra-cabeça, parece que tudo se encaixa. Então, quando você olha para o mapa, ele olhou para o mapa e falou, opa, peraí, eu acho que isso já teve conectado em algum momento. E aí, tá, se eu acho que isso teve conectado, eu vou procurar evidências. Ele foi procurar evidências onde? Na África e na América. E aí, quando ele chegou na África, ele encontrou fósseis parecidos com os fósseis que ele encontrou aqui na América. Rochas, os mesmos tipos de rochas. Então, isso era uma evidência que já esteve conectado esses continentes. Então, ele utilizou de dados, elementos que ele coletou na natureza nesses 2 continentes, para mostrar essas evidências. Não foi uma coisa tirada da cabeça dele, ele foi lá e coletou. E aí, com o tempo, a ciência foi avançando, novas descobertas foram surgindo até a gente chegar na teoria da tectônica de placas. Ele não está falando de tectônica de placas aqui, não está falando de placas tectônicas. Aqui sim. Aqui na tectônica de placas em 1960 tem um outro cientista, que o estadunidense, o Harry Hess, que vai propor a teoria da tectônica de placas. Essa teoria surge em outro momento, no contexto do pós-guerra, tem contexto de exploração de petróleo, de mapeamento do assoalho oceânico. O que eles localizaram, o que eles identificaram? Idade de rochas semelhantes. Tem uma cadeia aqui no fundo do Oceano Atlântico, que se chama dorsal mesoatlântica, porque está no meio, né? Atlântica do Atlântico, que eles observaram que as rochas daqui e daqui tinham o quê? A mesma idade. Conforme as rochas iam ficando mais próximas da costa, eu tinha rochas mais antigas. Opa, peraí. Então, se as rochas daqui são mais novas e as daqui mais antigas, pode ser que esteja ocorrendo um movimento chamado convectivo. Então, a teoria dele vai propor
que as placas tectônicas elas se movimentam e nessa movimentação eu tenho a saída de magma. Então, o magma, quando ele solidifica, se transforma em rocha. Então, eu tenho as rochas mais novas aqui, próximo dessa divergência dessas duas placas. Então, tem uma célula convectiva. O que é essa célula convectiva? É um movimento que a parte... Aqui está quente, 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 aqui está mais frio. Então, aqui começa a gerar um movimento convectivo. A mesma coisa quando você vai aquecer a água na sua casa. Quando você vai aquecer a água no fogo, a chama não está próximo da base da panela? Aí começa a esquentar, 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 esquentar. A água sobe, a água fria desce e começa a gerar um movimento convectivo. O que esse movimento vai fazer? Vai fazer com que as placas se mexam. Eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês visualizarem melhor. O que acontece? Quando o magma começa a subir, ele vai movimentar as placas e vai extravasar um pouco de magma. Esse magma solidifica e aí depois essas placas vão indo. Essa rocha que estava aqui, que solidificou, com o tempo ela vai estar aqui. E aí vem uma rocha mais nova. E aí assim por diante até ele identificar que as rochas daqui eram as rochas mais antigas e essas rochas mais jovens. Então, foi com datação das rochas que ele conseguiu comprovar que existia isso, levando em consideração as células convectivas. Então, esse material incandescente que estava nas camadas mais profundas e mais quentes começa a subir e aí gera toda uma movimentação das placas que estão boiando sobre esse material incandescente e que elas vão se deslocando. E aí esses deslocamentos da placa tem 3 principais tipos. A movimentação das placas ela pode ser divergente, quando elas estão se separando. Então, se separa, tem uma saída de magma. E ela pode ser convergente, quando elas estão colidindo. E aí, isso daí vai dar origem a cadeias montanhosas. E a placa conservativa. Uma está atritando, está lateral, uma do lado da outra. Olha novamente para esse desenho aqui. Por quê? Porque nesse desenho eu tenho 2 exemplos. Aqui na América do Sul, desculpem a minha América do Sul, não está tão bonita, mas dá para entender. Aqui está a América do Sul, eu tenho 2 placas. A placa sul-americana e a placa de Nazca. Então ali eu tenho 2 placas, elas são convergentes, elas estão colidindo. E isso vai dar origem ao quê? A Cordilheira dos Andes. Aqui eu tenho outro tipo de placa, uma placa divergente. Então aqui na dorsal meso-oceânica está saindo magma do interior da Terra e isso vai fazer com que eu tenha essas rochas mais jovens sendo formadas na borda dessa abertura e as mais antigas aqui que se formaram no passado. Então, essa foi a teoria da tectônica de placas. Ele conseguiu comprovar datando as rochas. E esses são os 3 principais tipos de placas, né? Como elas se movimentam, se elas estão separando, divergindo, se elas estão convergindo, né? Se juntando para formar cadeias montanhosas. Então, a área de convergências de placas tectônicas geralmente são áreas de formação de cadeias montanhosas, de formação recente. Tipos de rochas, né? Então, falei para vocês que na crosta continental e oceânica a gente tem rochas. Essas rochas são as rochas, podem ser ígneas, sedimentares ou metamórficas. E as rochas ígneas ou magmáticas, magmáticas de magmas, ígneas de fogo, elas são subdivididas em intrusiva e extrusiva. Intrusiva é uma rocha que se solidificou no interior. Ela não solidificou na superfície. Por exemplo, você tem um vulcão, o vulcão entra em erupção e começa a sair o magma do interior da Terra, a lava começa a derreter. Conforme a lava descer, escorrer, ela vai solidificando, vai dar origem a uma rocha. Que rocha que é essa? Pode ser um basalto. Então, quando a rocha solidifica fora, ela não vai ter tempo para os cristais crescerem. Então, o que significa? Você não consegue olhar para a rocha e ver os cristais a olho nu, porque ela resfria muito rápido.
Agora, quando a rocha ela encontra algum bloqueio, aqui ó, uma rocha extrusiva, solidificou fora. Quando ela fica presa aqui por algum motivo, ela vai resfriar de forma mais lenta. Se ela resfria de forma mais lenta, isso dá tempo dos cristais crescerem. Então, uma rocha intrusiva, geralmente você consegue ver os cristais a olho nu. A brita é uma rocha que você consegue ver os cristais a olho nu. Tem 3 tipos de minerais diferentes, você consegue ver. O basalto não. Então o granito que vocês às vezes olham na pia da casa de vocês, ele está polido, aqui não é mármore, é um granito. Você consegue ver manchas diferentes. Por quê? É uma rocha intrusiva que foi se solidificando lentamente, os cristais foi crescendo. Agora o basalto não, resfriou muito rápido, os cristais não tiveram tempo de crescer, se desenvolver, você não consegue ver a olho nu. Ok. Para eu ter essa rocha sedimentar ou metamórfica, eu preciso ter primeiro a formação dessas. Por quê? A rocha sedimentar, ela vai ser formada a partir de detritos de outras rochas. Então, ela só existe se tiver uma outra rocha que foi degradada, intemperizada, para formar ela. Então, se o granito ou o basalto começa a se fragmentar, e aí ele vai sendo trabalhado com o tempo, ou eu tenho areia, começa a acumular um monte de areia. Com o tempo, aquela camada vai ficando cada vez mais espessa e mais pesada. Se ela passar por um processo de aumento de temperatura ou de pressão, por causa da compactação, isso vai fazer com que ela se transforme numa rocha. E aí a gente tem uma nova rocha, que pode ser o arenito. O arenito é uma rocha que você consegue ver as camadinhas de areia. É bem bonita, bem interessante. É uma rocha sedimentar, você consegue ver as camadas, a camada de sedimentos. Então ela é muito fácil de ser identificada. E aí eu tenho outra rocha, que é a metamórfica. Metamórfica lembra metamorfose. Então o que significa? É uma rocha que passou por um processo de transformação, de metamorfose. Também, a metamórfica, ela vai ter uma origem de alguma outra rocha. Então, a metamórfica, eu tenho, por exemplo, o calcário. O calcário vai dar origem ao mármore. O granito, que eu tinha falado para vocês, que é uma rocha ígnea, vai dar origem ao gneiss. Então, o que vai acontecer? A rocha, quando ela passa por esse processo de metamorfismo, ela vai ter uma estrutura diferente. Então, aqueles cristais que a gente consegue ver no granito, quando ele passa a ser um gneiss, a gente vai ver de forma diferente. A gente não passa a ver os cristais como eles eram antes. A gente vê uns bandamentos, como se fossem umas faixas. Então, esse é o processo de metamorfismo. Então, são 3 tipos principais de rocha que vocês têm que memorizar e entender, que esses 2, o sedimentar e a metamórfica, são originários de alguma rocha pré-existente, e a ígnea ou magmática já passou, elas são subdivididas em 2, intrusiva, que solidificou no interior, e extrusiva no exterior. Uma outra coisa interessante é magma, né? Porque a gente chama de magma e quando está no interior, quando sai do vulcão, entra em erupção, a gente chama de lava. É lava, não é larva. Larva vocês vão aprender em biologia. E aqui é granito, não é granizo. Então não chove granito, não chove rocha, chove granizo, tá? Só para vocês não confundirem, porque é só uma letra. Se eu tiro um T e coloco um Z, mudou. Então cuidado. Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre relevo e está relacionado com o conteúdo dessa aula. Tá? Bons estudos e façam os exercícios da apostila, gente. Olá, alunos do vestibulinho. A gente vai fazer uma resolução do exercício 3 do Instituto Federal de São Paulo 2011. É um exercício da seção de olho no vestibulinho da aula de estrutura geológica. Então vamos lá. Vou ler o enunciado. Inicialmente o mundo era um só, existindo apenas um continente denominado Pangeia. Com o passar dos milênios, as foram se movimentando, o que proporcionou a fragmentação do gigante continental. Então, 2 novos supercontinentes surgiram, A e A. Mais tarde,
A movimentação da crosta continuou graças à ação das, possibilitando a formação dos atuais continentes. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima. Então você tinha que preencher essas lacunas com alguns conceitos que a gente estudou nessa aula, né? Então a alternativa A falava placas tectônicas, Laurásia, Gondwana e camadas litosféricas. A B, formações rochosas, Laurásia, Gondwana, células de convecção. C, placas tectônicas, Eurásia, Antártida, movimentações pedogênicas. D, formações rochosas, Eurásia, Hierópolis, movimentações pedogênicas. E placas tectônicas, Laurásia, Gondwana, células de convecção. Agora que a gente sabe todas as alternativas, eu vou ler novamente com vocês e vou completando. Inicialmente o mundo era o só, existindo apenas um continente denominado Pangeia. Com o passar dos milênios, as placas tectônicas foram se movimentando, o que proporcionou a fragmentação do gigante continental. Então, 2 novos supercontinentes surgiram, a Laurásia e a Gondwana. Mais tarde, as movimentações da crosta continuaram, graças à ação das células de convecção. Então, a alternativa correta é a alternativa E.